O tamanho importa sim. Uma grande parte da história da Terra tem a ver justamente com crescer. Insetos gigantes do Carbonífero dominaram os céus abundantes em oxigênio no planeta Terra primitivo. Os dinossauros caminharam no maior continente da Terra, a Pangeia, e os impérios humanos eventualmente se estenderam até os confins dos continentes conhecidos. Hoje, ser grande ainda é o que muitos querem. E aí vão as 10 maiores coisas do mundo. Número 10. O maior ser humano da Terra. Robert Pershing Wadlow. Pode não ser tão grande quanto os lendários ciclopes da mitologia grega, mas com certeza chega perto. Em seu ponto mais alto, chegou a ter mais de 2,70 metros de altura. Veja ele em comparação com seu pai, que já media mais do que a média na época, com 1,81. Robert cresceu tanto assim devido a uma condição médica conhecida como gigantismo. Isso acontece quando a glândula pituária atinge um tamanho anormal muito grande, levando a uma produção aumentada e contínua de hormônios de crescimento, mesmo na idade adulta da pessoa. Você pode imaginar o tamanho do sapato que ele usava para suportar a altura toda? Infelizmente, devido a essa condição, Robert Wadlow foi capaz de viver uma vida muito curta. Apesar do tratamento médico intensivo, uma infecção em seu tornozelo acabou causando sua morte em 15 de julho de 1940, com apenas 22 anos de vida. Número 9. A maior aeronave motorizada já tripulada. Durante a era da Guerra Fria, engenheiros de aviação da União Soviética projetaram e construíram a Antonov AN-225, também conhecida como Mriya. Hoje é considerada a maior aeronave já construída, separada do peculiar Airlander 10, que sendo um dirigível seria tecnicamente o maior veículo voador de todos os tempos. O Antonov AN-225 tem um comprimento de 84 metros, envergadura de 88,4 metros e altura de 18,1 metros. Na capacidade máxima, incluindo combustível e peso próprio, pode transportar até 640 mil quilos. Em comparação, o mais icônico veículo da aviação comercial americana, o Boeing 747, tem comprimento máximo de 76 metros, envergadura geral de 68 e altura de 19 metros. Ele tem um peso máximo de decolagem de 447.700 quilos. Essa aeronave gigante foi construída pela primeira vez em 1985 e voou em 1988, com a intenção original de usá-la como o principal veículo de transporte do avião espacial Buran. Quando o programa espacial Buran foi descartado, ele foi então reaproveitado como um avião de transporte de carga pesada e continua voando na Rússia pós-Guerra Fria de hoje. Número 8. O maior shopping do mundo. Em termos de área total, o recorde do maior shopping do mundo vai para o New South China Mall, com 600.153 metros quadrados, tirando da lista dos maiores o Golden Resource Mall, de apenas 557 mil metros quadrados. Para te dar uma perspectiva de quão grande é os 6,46 milhões de pés quadrados, a cidade do Vaticano, um país oficial por si só, pode caber perfeitamente com vastas áreas de sobra dentro do shopping com seus 4,7 milhões de pés quadrados de terreno menores. É literalmente um shopping maior que um país inteiro. O problema é que, embora tenha estado aberto desde 2005, nunca se tornou realmente o mega shopping center movimentado que foi projetado para ser. Atualmente, tem poucos ocupantes, com 99% das cabines alugáveis completamente vazias. Isso significa que o New South China Mall também é oficialmente o maior shopping fantasma ainda em operação do mundo. Número 7. A maior piscina do mundo. O Chile abrigava a maior piscina ao ar livre no Resort São Alfonso del Mar, até 2015. E não é nenhuma surpresa por causa da corrente Humboldt, que traz água fria da superfície subaquática para o norte. Essa piscina é uma ótima maneira de dar um mergulho sem literalmente ficar frio no Chile. Tem mais de 1 quilômetro de extensão, cobrindo uma área de 81 mil metros quadrados, com uma profundidade de 35 metros. Isso equivale a mais de 20 piscinas olímpicas. Devido ao seu imenso tamanho, é basicamente impossível encher a piscina ou mantê-la com métodos tradicionais. Em vez disso, ela suga a água do mar do lado, usando um sistema de filtragem especialmente projetado, bombeando água para a piscina, pronta para o uso público. Infelizmente, não se pode nadar por ali, mas você sim pode andar de caiaque ou de barco, com apenas algumas áreas sendo abertas para nadar ao ar livre. A Lagoa Cristal do Egito é oficialmente a maior lagoa cristalina, com cerca de 98 mil metros quadrados de área. No entanto, é essencialmente uma praia artificial, ao contrário das plataformas vedadas e fechadas de São Alfonso del Mar. Sharm el-Sheikh, seu criador,
diz que obtém o seu abastecimento de água salgada de poços no meio do deserto, que de outra forma seriam inúteis, permitindo uma lagoa cristalina tropical nesse lugar impensável. Número 6. O maior bebê da Terra. Em 18 de janeiro de 1979, um bebê nasceu na cidade de Sevilha, Ohio, e era o maior bebê já nascido na Terra. Bebês humanos nascem em média com meio metro de altura e 2,5 kg a 5 kg de peso. Esse bebê do sexo masculino, porém, tinha uma altura e peso de 0,7 metros e 10 quilos, basicamente 2 vezes mais que a média. A mãe desse bebê gigante era ninguém menos do que Anna Bates, a famosa giganta canadense. Ela mesma tinha uma altura impressionante de 2,40 metros. Seu filho foi o segundo a nascer, com o primeiro tendo nascido em 1872. Por mais impressionante que fosse o tamanho desse bebê, ele viveu muito pouco. Apenas 11 horas depois de seu nascimento, ele faleceu por complicações desconhecidas. Embora esse bebê tenha o recorde de maior recém-nascido até hoje, o recorde de mais pesado acabou ficando para o menino italiano, em 1955, que pesava 10 quilos e 200 gramas, oficialmente registrados. Número 5. A maior montanha do planeta. O Monte Everest, é claro. Agora, falando sério, embora a resposta seja óbvia, esse pico da montanha do Himalaia ainda manterá o recorde de montanha mais alta do planeta, pelo menos por mais alguns milhões de anos. Os recordes oficiais colocam seu ponto mais alto em 8.848 metros, o que o torna não apenas uma montanha desafiadora para caminhar, mas também uma montanha potencialmente perigosa e mortal. A trilha para o cume está cheia de restos mortais daqueles que nunca conseguiram voltar com vida. As equipes não conseguem resgatar os corpos devido ao esforço e à logística exigidos, e com a atmosfera super rarefeita no topo, nenhum helicóptero pode chegar até lá para prestar assistência. O espetacular cume do Monte Everest foi formado há aproximadamente 60 milhões de anos, quando a placa tectônica da Índia, em rápida deriva, colidiu com o norte na placa da Euroásia. As extremidades das duas placas foram empurradas para cima com uma força lenta e gradual, que subiu até a altura de hoje. Número 4. A maior motocicleta já construída. A Regio Design XXL Chopper é atualmente a maior motocicleta do mundo. Tem um comprimento de 9,70 metros e é movido por um motor Chevrolet V8 de 5,7 litros, de 5.000 cc, com uma potência de 280 cavalos. Essa motocicleta monstruosa foi apresentada pela primeira vez por Fabio Reggiani, da Motorbike Expo, em 2012, onde quebrou oficialmente o recorde anterior detido pela Monster Cycle, uma moto de 1.350 kg e 6 metros de comprimento, construída por Gregory Dunham. Para se ter uma ideia melhor de como essas motos são realmente monstruosas, mesmo as motos cruiser mais pesadas têm apenas o comprimento típico de 2,5 metros, o que as torna várias vezes maiores e mais pesadas. Avaliado em cerca de 280 cavalos de potência, a Regio Design XXL Chopper pode funcionar com suas rodas de trator a uma velocidade máxima de 104 km por hora. A equipe de design de Fábio, composta por 25 membros, levou 7 meses para construir a moto do zero. Número 3. O maior animal terrestre vivo. Não é nenhuma surpresa que a baleia azul leva o título como o maior animal vivo que existe no planeta. Mas em terra, o maior título vai para o elefante africano. Um elefante africano macho adulto tem uma altura média de 3,2 metros e peso de 6.000 quilos. Um dos maiores chegou a crescer até 4 metros e pesar 10.000 quilos, o que foi registrado pela primeira vez em uma fotografia de 1974. Compare isso com um carro popular, de pouco mais de 1.000 quilos. Ele seria facilmente esmagado pelo elefante. Os elefantes africanos vivem principalmente em planícies e pastagens, embora também possam ser encontrados em uma ampla variedade de terrenos africanos, como florestas, encostas de montanhas e desertos semiáridos. Devido ao seu grande tamanho, eles não têm predadores naturais, mas os humanos têm caçado os elefantes frequentemente para obter as suas presas de marfim. Número 2. O maior veículo terrestre. Com um nome curioso, as Baggers se tratam de uma série de escavadeiras colossais que são frequentemente referidas como sendo as maiores máquinas veiculares já construídas. Talvez o mais famoso seja o Bagger 288. É um gigante de metal de 135.000 toneladas, usado anteriormente na mina Hembeckstrip, na Alemanha. Estava em operação desde 1978, com capacidade de escavar 240.000 toneladas de carvão todos os dias. Algumas décadas depois, essa versão acabou sendo substituída pelo Bagger 293, que tem um peso aumentado para 142.000 toneladas, passando para ele o recorde atual.
foi construído em 1995 e agora é usado no mesmo local onde o Bagger 288 era usado antes. Deve-se observar que as escavadeiras Bagger detêm um recorde de veículos sem sistema de propulsão próprio. Em outras palavras, ele depende de uma fonte de alimentação externa para se mover. Para veículos automotores, o título ainda vai para ninguém menos que o ônibus espacial da NASA e o transportador Saturn V. Número 1. O maior tronco de árvore já visto. Em 31 de julho de 2017, uma notícia viral afirmou que os membros do Departamento de Parques Estaduais de Wyoming descobriram uma vasta rede de raízes de árvores na base da Devil's Tower. Outros sites de notícias publicaram algo semelhante no mesmo mês, quando um antigo tronco de árvore petrificado de um tamanho colossal foi descoberto na Tunísia. Na época, esses dois recordes de tamanho teriam mudado para sempre a história da vida em nosso planeta. No entanto, tinha um problema grave em relação a eles. Ambos eram falsos. No final, a Devil's Tower não era o que restava de uma árvore antiga, e não havia árvores gigantescas em solo tunisiano pré-histórico. Apesar de parecer quase com um toco de árvore, os cientistas concluíram que sua formação deve ser porque se trata de um resto erodido de um lacólito. Em geologia, um lacólito é uma intrusão ígnea entre duas camadas de rocha sedimentar. Dito isso, existem enormes tocos de árvore. Em Kokomo, Indiana, encontram-se os restos de uma velha árvore de tronco oco gigante, com uma circunferência de 17,4 metros, 5 metros de largura e 3,6 de altura. Segundo jornais mais antigos da época de sua descoberta, a árvore foi estimada em cerca de 1.500 anos, pelo menos o dobro da idade aproximada de Hyperion, a maior árvore viva atualmente. Agora, sem piadinhas de quarta série. Existem outras coisas gigantes que você acha que deveriam estar nessa lista? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!